aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h05 da tarde do dia 19 de julho de 2022. E aí, pessoal? Hoje recebendo Juliana Barroso, que é professora, escritora e atua com projetos, né, de literatura infanto-juvenil. A gente sabe da importância de todo esse trabalho e a gente vai conversar bastante sobre esse universo da literatura, principalmente com a criança. Mas para começarmos aqui hoje, nós temos João Lucas, Oi, pessoal. Pedro Linhares, Boa tarde. E eu, e a Manduca Paulo. Bom, primeiramente, seja bem-vindo à Casa de Vovó Dedé. A gente viu que você não conhecia o espaço, então a gente fica muito feliz de poder apresentá-lo a você. A gente tá aqui também desejando boas-vindas ao espaço da rádio, que de certa forma é um espaço novo, sabe? Então, uma boa tarde. A gente fica aqui muito feliz com sua presença. Mas para começar, por que esses trabalhos com a literatura e principalmente com a literatura infantil? Infantil, pois é. Essa paixão começou, acho que eu nasci com ela. Eu tenho umas tias que desde pequenininha alimentaram essa coisa da história na minha vida, né? E antigamente a gente não tinha muito essa coisa da... Não muito antigamente, porque eu não sou muito antiga não, tá? Mas assim, eu ia muito pro sítio da minha avó e lá a gente não tinha esse costume de ficar muito em televisão, né? Era correr, subir em árvore, brincar. E quando chegava de noite... a gente tinha o costume de, quando dava depois do jantar, né? A gente sentava para ouvir história, que tinha um senhorzinho lá, Sim, que morava lá no vizinho, e ele sentava, a gente sentava para escutar as histórias dele. E ali eu acho que começou o encantamento, porque eu achava um barato, ele tinha assim um jeito de contar a história que parecia assim que a gente estava dentro da história. E não tinha televisão no mundo que tirasse a gente daquele ambiente, daquele momento. E eu acho que ali foi o primeiro momento que foi plantada essa semente. isso é muito legal porque a gente vê, então, uma semente sendo plantada na infância. E você está fazendo isso com o próximo. Então, a gente pode ver um caminho que ele se repercute aí. Você teve o seu ensinamento como criança, você está ensinando como adulta para crianças que podem vir a ensinar. E o ciclo continua aí rodando. Isso é muito legal porque a gente vê a literatura viva, né? Isso é uma pauta assim. E o legal da história é que, não tirando o mérito aí da internet, de tudo que ela traz de bom pra gente, né? Mas eu acho que o encantamento da história é justamente mexer com o imaginário da criança, né? Porque a TV, a internet, agora os 4D, 5D, 6D, agora a imagem já se mexe, já traz tudo pronto, né? Então, a história contada mesmo no tradicional, com os recursos visuais artísticos e artesanais, ela vai desenvolver mais naquela criança o imaginário, ela vai buscar, ela vai mexer, vai trabalhar, fazer a criança trabalhar a imaginação dela, não vai vir pronto. Ela vai desenvolver isso. Então, isso eu acho que não tem preço, não tem nome. É o que eu gosto de fazer, né? Ver os olhinhos delas brilhando, aquela coisa delas ficarem... E aí, o que é que vem? Aquela ansiedade, e elas falam e elas ficam feito pipoca mesmo na hora da história. Vale, meu Deus. E qual a importância desse processo? Assim, a gente sabe que a criatividade ela tem que ser aflorada, a gente tem que trabalhar com ela, mas qual a importância de ser trabalhado? O que ela muda de forma ativa, assim, o que a gente pode perceber? Eu acho que ela vai deixar a criança muito mais segura. A criança que ela desenvolve esse processo de imaginação, de criatividade, que tem isso trabalhado, ela cresce uma criança segura. Sim. Uma criança mais ativa. Ela é um adolescente, ela é um jovem, ela é um profissional mais seguro. Sim. Porque ele vai ter mais recursos e mais iniciativa e segurança para desenvolver aquilo. Isso é muito legal, porque a gente vê que tem pessoas que muitas vezes crescem com uma prisão interna, né? Eu acho que isso vem muito da criatividade, que muitas vezes foi reprimida, e quando a gente vê a criança vivendo ações com dragão, ou com, meu Deus, com coisas assim, fadas, e aí coisas que talvez sejam muito realmente da imaginação, a gente vê que tem um mundo que pode ser explorado. Eu acho que isso cresce com a criança, depois virando um adolescente que vive, que é muito importante essa parte da adolescência, a pessoa viver um adulto profissional, ter esses lances, isso começa na infância. Mas como é trabalhar com a criança, assim, pra você, Juliana? Como é viver ao lado da criança? É difícil? Não. Não vou dizer pra você que é uma coisa
fácil no sentido de não precisar ter trabalho, né? Mas é um trabalho tão gratificante porque eu preciso estar trabalhando a minha criatividade a todo instante. É eu pegar um livro, né, e simplesmente eu não vou ler a história, contar. Né? O meu método, eu procuro dentro daquele livro criar artifícios visuais. Né? Se o livro ele me tem uma caixa, tem uma caixa com o objeto que vai chamar a atenção da criança. Então eu vou procurar naquele livro um objeto que vai criar a expectativa na criança, né? Vou procurar objetos que visualmente chamem a atenção da criança. Então, o que é que dá trabalho? Eu tenho que estar buscando. Eu vou buscar ferramentas, eu vou buscar mais repertório para estar diversificando. Isso né? me traz uma curiosidade. Só conversando com ele. Sabe? Não, tudo bem. Isso me traz uma curiosidade só para entender um pouco, porque parece um lugar realmente complicado, mas um lugar complicado de entender a criança. E daí eu fico curioso para saber, é difícil entender a criança? Assim, eu tenho que estar atenta, às vezes, às idades, né? Porque cada idade tem o seu interesse. Sim. Então, eu tenho... Não que eu contar uma história, por exemplo, de princesas, de bruxas e fadas, eu não consiga atingir uma criança de 8, 9 anos e atingir uma criança de 4, 5 anos. Mas aí já fica mais difícil eu atingir a criança de 2 e 3 anos. Porque eu já não vou segurar essa criança. Então, eu tenho que estar sempre atenta ao mundo dessas crianças. E na hora de contar, eu tenho que ter toda aquela sensibilidade para perceber o momento daquela criança ou daquele ambiente onde eu estou. Né? Então, quando eu chego preparada. Mas pode ser que aquele meu preparo, ele mude. Sim. Então, eu tenho que estar sempre pronta para mudar. Então, por isso que eu tenho que conhecer a história que eu vou contar, eu tenho que conhecer os artifícios que eu vou usar para que dê tudo certo. Também tem que conhecer o público, né? Porque tem essas maneiras de lidar com o público. Eu não vou lidar com a criança de 8 anos da mesma maneira que eu lido com a de 4, porque as imaginações não são iguais, sabe? Tipo, aquela criança tem mais tempo de vida, então eu vou lidar com ela de uma maneira mais, não sei, a gente pode ver. E quando o público é diverso, João Lucas, que é como agora como eu estou contando história, e quando você vai contar história... Quando você está numa sala de aula, legal, porque eu vou lá conversar, vou contar a história para uma turminha de infantil 3. Então, eu já sei que eu vou levar uma história para o nível do infantil 3 e eu vou atingir para todo o infantil 3, né? Então, vai ter um ou outro que pode chorar por algum motivo ou que vai se dispersar porque não consegue ouvir, mas tudo bem. Agora, quando eu vou contar a história para um público, que naquele público eu tenho a criança de 8, a criança de 3, a criança de 2, o bebê de 1. Tem uma criança de 9. Tem até aquela de 10 que curte historinha e que também quer ouvir. Então eu tenho que pensar numa estratégia, nem que seja levar várias histórias, para que ali eu possa atingir a todos. E todos saírem felizes e satisfeitos. São quantos anos de contadora de histórias? Eu conto história desde 1996. É 26 anos por aí. Quiser fazer Bom, mas eu pergunto isso tá por conta de uma coisa que a gente vê muito forte. Eu acho que quando a gente fala da criança, a gente falou de fases agora. Eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, porque a gente vê um trabalho que ele tem sido feito durante um processo evolutivo da humanidade muito forte. Eu acho que a criança passa por esse processo. A gente tem hoje em dia tecnologia, tem celular, tem Wi-Fi, 4G, tudo isso, que afeta muito no desenvolvimento. Não é que afeta, muda. A gente tá vivendo muito diferente de 1996. Eu quero saber como é pra criança, como é contar a história pra criança que hoje em dia tem um celular, tem um bicho que se mexe, tem um jogo que fala. Como é? É exatamente o que eu estava falando há pouco tempo. A diferença, o encantamento da criança, ela continua o mesmo. Continua mesmo? É a mesma coisa que brincar, se você pegar as brincadeiras antigas e trazer crianças. Se eu pegar um grupo de crianças, eu vou fazer assim o comparativo. Se eu pegar um grupo de crianças, eu como professora, que eu estou em sala de aula, e eu começar a brincar aqui daquelas brincadeiras antigas, chicotinho queimado, gato e rato, aquelas brincadeiras que eu brincava, eles esquecem o celular.
porque eles vão curtir pra caramba. E a história, ela encanta muito. O encantamento de uma contação de história é realmente... Agora eu faço como outro, vou entrar, vou ser redundante. É encantador. Mas o que é a diferença hoje? Eu tenho que estar buscando artifícios visuais. Eu tenho que estar buscando chamar mais atenção, né? Tenho que estar sempre criando um repertório novo, tenho que estar dinamizando, porque as crianças hoje elas são muito ativas, mais do que eu quero, né? Por quê? Por conta desse recurso visual que a internet dá, que o 3D, o 4D, né? Tudo agora já é, a imagem se mexe, tudo se mexe, então, para você disputar com isso aí, mas nada paga a marionete, o boneco que se mexe. Entendeu? A criança curte o boneco que se mexe. Né? Bonequinho de madeira, bonequinho de pano, fantoche. Então, isso aí, para a criança, ainda é encantador. Sua fala sobre... É o diferente. Porque ela já tem tanto... a TV, já tem tanto celular, já tem tanto Exatamente, tablet. o contato volta. Que isso aí é o diferente. E foi o que você trouxe. Você trouxe que uma fala que me deixou assim bem pensativa, é que continua mesmo esse contato com essas brincadeiras, com as histórias. Eu quero saber o que isso significa pra ti. O que é que significa nada ter mudado, sendo que o mundo mudou tanto? Ai, o que eu posso te dizer? Pra mim, como é que eu posso dizer? Porque eu estou procurando a palavra. Significa reconfortante. Porque se é uma coisa que eu amo tanto fazer, é uma coisa que eu gosto tanto e que eu defendo tanto. É como eu disse, eu não tiro o mérito da tecnologia, da evolução. Mas eu acho que a gente permanecer, preservar com a coisa do lúdico. Com o humano, eu acho que isso acima de tudo é humano. Palpável, né? O livro que eu passo a página, eu sou encantada com a página, com o colorido do livro, do toque, né? Do manuseio de um boneco, né? Você pode prestar atenção? Gente, a criança pequena, se você pegar um monte de pote... Nossa, um pote de plástico com tampa... E bote uma criança para brincar e bote um brinquedo automático. O que é que vai encantar mais a criança? É os potes, gente. É um monte de pote colorido que ela vai montar. Tá entendendo? Então, assim, a gente às vezes quer colocar grandes coisas e o simples, né? Bota um menino desse num sítio, numa casinha na árvore. Nossa, sim. Por quê? Porque não tem mais, né? Então, se a gente for prestar atenção, o que é que tá voltando aí com todo o gás? O vinil. O som do vinil. Né? Então, assim, são as coisas que hoje estão voltando a ser diferente. Então, e graças a Deus, as histórias, olha que eu estou há 26 anos contando, o público, as crianças tem tido diferença de comportamento, né? Mas aquela essência da imaginação, do desejo, do ver, continua mesmo. É muito legal porque a gente vê uma coisa interessante que... A ansiedade, eu acho que da criança, ela também aflorou muito com essas coisas da tecnologia. E a gente traz realmente o reconfortante quando volta para o estado natural do humano, de conviver com o humano, do calor humano, de tudo isso que traz uma coisa muito importante, sabe? Eu quero saber sobre esse calor. Você que estava atrás como espectador, como criança, e hoje em dia estava como uma contadora de histórias. Como é ter mudado de papel, de lugar? Ouvir histórias sempre foi... Eu ficava naquela... Eu sou ansiosa. Também. Eu também. Eu sou uma criança ansiosa e muito ativa, né? Então, quando eu escutava as histórias, eu ficava já imaginando, criando em cima da história que ele contava e eu recontava as histórias. Então, eu sempre fui um ouvinte
com a imaginação muito aflorada. E naquele tempo ele não... Era um senhor, um senhor do interior, ele não tinha recurso. Ele inventava as histórias ali, eu acho que ele inventava na hora. Né? Ele inventava na hora e é tão forte para mim essa memória que eu não me esqueço a história que tinha o príncipe que passava pela ponte, que inclusive um desses traços entrou num dos meus livros, né? O príncipe que passa pela ponte de dragão. Tinha muito dragão nas histórias dele, enfrentar dragão, inventar. Então é uma coisa que ficou muito marcada e eu gostava muito disso, né? Eu era uma espectadora e eu trouxe muito isso para mim, né? E uma das inspirações que eu tenho também é Monteiro Lobato, né? A Emília de Monteiro Lobato para mim foi uma das figuras mais marcantes e que eu trouxe para dentro da minha vida, assim, da minha vida como professora, como escritora, como contadora de história, assim, com muita força. Sim. O próprio Monteiro Lobato é uma figura. Só uma coisa que eu ia falar. Bom, o Emmanuel falou de um processo evolutivo da humanidade, mas que você falou que também nunca mudou. Eu tô com a dúvida assim, as brincadeiras, as canções, elas mudaram? Elas estão mais inclusivas? Como é que tá? Tipo, tem coisa mudando? Como é? Tem canções que lá naquela época eram legais, mas que hoje não é. Eu quero entender mais como tá as canções de hoje em dia, as brincadeiras de hoje em dia e tudo mais. João Lucas, né? Sim. João Lucas, a gente busca, né? Pelo menos eu na minha prática e vejo que muitos dos professores com quem eu trabalho, a gente busca não perder. Mas como a gente também não pode totalmente deixar de estar de fora do momento deles, a gente busca acolher o momento deles, acolher o que está em alta, né? E usar e mostrando para eles o que tinha também. Sim. E o que era legal, né? Então a gente faz esse misto, as brincadeiras, sempre que a gente pode, a gente faz um circuito de brincadeiras que eram as brincadeiras que mexiam com a gente, e eles curtem, a gente sabe que eles gostam, mas também não tira o mérito de colocar um Just Dance para eles dançarem lá na frente da TV, do computador. Então a gente procura estar sempre fazendo esse zigue-zague para que eles não esqueçam e eles saibam que existiu e que foi bom e que eles podem aproveitar disso aí também, né? Curtir isso aí. E que a gente entende o momento deles e que a gente sabe que é legal também o momento deles. A gente está numa era muito da tecnologia e tudo mais, como foi citado, né? Então, como foi dito, a internet, ela deixa um pouquinho a criança muito ansiosa e tudo mais. A gente vê o processo como está acontecendo e tudo mais. Por conta da pandemia, a gente precisou muito da internet para sobreviver e a criança não ia ficar entediada, ela usou esse recurso também. Então, agora o WhatsApp, todo mundo escuta o áudio em 2x e tudo mais. Eu quero saber, a criança, ela tem paciência para assistir uma peça de mais ou menos assim, meia hora, uma hora? A criança de hoje, ela tem essa paciência? Ou ela quer tipo, que acabe logo, meu Deus, ela é ansiosa? O time é como eu estou te falando. Uma contação de história, ela nunca é muito esticada, né? Ela é sempre, no máximo, a que dura mais é meia hora. E é para os meninos maiores, tá? Mas é sempre aquela coisa, tem que ser muito dinâmica, tem que ser até para o adulto, porque a gente não consegue ficar muito tempo escutando, né? É chato. Se o assunto não for legal, você desliga. Pode ser até na internet, você, né? E para pequenininho, a historinha ela tem que ser muito rápida. Uma criança de 2 anos não vai escutar meia hora de história, ela não escuta 15. Tá? Ela vai escutar 10 no máximo. Sim. E tem que ser no embalo. Interessante que as coisas estão encurtando, por exemplo, esse negócio de escutar a música o áudio em 2x, né? Antigamente até a música era mais longa, hoje é, sei lá, 3 minutos, antigamente isso era 5. Isso é uma coisa da indústria que tá muito forte. Pois muito e acelera tudo. Quando a gente fala da indústria musical hoje em dia, dá até ansiedade mesmo quando a gente pensa em tudo que tá acontecendo e como tá sendo muito ruim. Mas eu acho que voltando um pouco às histórias, tem uma coisa muito interessante que é sobre essas dinâmicas. Eu acho que tem uma coisa muito importante
importante da gente falar é que as crianças têm pais, e os pais, eles viveram na época em que a gente resgata as brincadeiras, viveram tudo que a gente conta nas histórias, né? Como é a receptividade dos pais quando a gente fala das histórias? E os pais, se você vê, quando eu tô contando história, eles vibram mais que as crianças. Os pais escutam mais que as crianças. Mas olha, meu amorzinho, escuta, olha, a tia tá contando. É eles que estão curtindo, Sim. eles curtem. É muito legal ver a receptividade dos pais, sabe? É muito bacana. Porque eles também veem a importância do momento, Sim. né? Então é muito bacana. Os pais curtem, as crianças curtem, e o incentivo deles para esse momento é muito bom. E os artifícios que são usados, muitos deles querem aprender. Como é que eu faço? Eu faço os bonequinhos lá de sucata. Eu quero aprender. E eles querem bater foto com os bonecos. Então, todo esse uso dos acessórios é interessante justamente para isso. Eles querem pegar. Né? Eles querem pegar. O palpável é muito legal. E eu deixo livre para que eles possam curtir a história depois com os acessórios. Tem uma coisa também muito interessante, é que quando a gente fala desse adulto, a gente já viveu, eles no caso já viveram a infância, e muitas vezes a infância pode ser um lugar de conforto. Eu acho que muitas vezes quando eu tô triste, eu vou assistir Chaves, que era uma coisa que quando eu era criança eu assistia muito, e eu me coloco no lugar de conforto. E daí isso me faz pensar, essa literatura infantil, ela é somente para crianças ou o adulto realmente consome? A literatura infantil, eu costumo dizer que tem muita literatura infantil que ela é feita para os pais para quando eles vão contar para os filhos. Muita literatura infantil, ela é a mensagem que a gente quer dar para os pais, só que como as crianças não lêem, quem vai ter que ler é os pais. Então é para ficar no coração dos pais. Eu sou uma amante de literatura infantil, não por conta de ser contadora de história, de ser professora, é porque eu gosto da literatura infantil. A literatura infantil, ela me encanta. Tem livros que eu tenho de literatura infantil que não são nem... agora eu faço de contáveis. Não são livros que são legais para contar. Eles não são... não tem um enredo para contar a história. Mas eles são de uma mensagem, de uma coisa tão gostosa que de vez em quando eu pego para ler. Sabe? Para trabalhar com os meus alunos, porque eles são pedagogicamente interessantes para levar para a sala de aula, mas não são interessantes para contar para um público grande, justamente porque vai demorar, né? E eles não vão conseguir escutar. Mas tem histórias que são muito curtinhas, que é só quase um cartão, mas que traz uma mensagem muito linda. Então, eu acho que a história infantil, ela não tem idade, eu costumo dizer. A literatura infantil, ela não tem idade. Ela é pro bebê até por 100 anos. Eu botei meu pai para dormir, tá com dois dias aí, com historinha. Ele vibra. Caraca! Eu disse, papai, vou contar aqui a história pro senhor hoje. E conta a história para ele adora. Né? Mas história é muito gostoso de você contar. Né? Eu tô aqui contando uma história para vocês. Sim. Né? Vou te contar. Então, todos nós somos contadores de história. E esse lado de professora, você que já lida com uma criança há muito tempo, eu quero saber, sabe, a criança, ela te surpreende? Todo dia. Todo dia. Você não vive, você não trabalha com criança sem se surpreender. Por quê? Porque você acha que pode esperar da criança respostas. Aquela resposta é a que ela vai te dar. Só que ela te dá a resposta completamente inesperada. Sabe? Você fica de cara. Eu tenho uma história que eu nunca vou esquecer, porque foi uma das histórias mais interessantes que eu tenho de sala de aula. Eu dava aula isso em 1999. Eu era professora polivalente, eu não tinha essa prática como professora polivalente. Eu sempre fui professora de literatura infantil, né, contadora de história, trabalhava em sala de leitura, regente de sala de leitura, ou professora de artes. E nesse ano eu estava na sala de aula, como polivalente. E eu tinha passado uma tarefa, no livro tinha uma tarefa de matemática. Tá tirando. E a questão perguntava o seguinte: o que a gente usa para subir e descer com linhas paralelas, horizontais e verticais?
E no livro tinha a resposta lá já, né? O livro do professor tinha escada. Sim. Aí tinha desenho, aí a criança tinha que desenhar. Isso era segundo ano, segunda série, que hoje é terceiro ano. Na época ainda era segunda série. E a menina chegou e mostrou, tia, tá aqui meu livro para corrigir. Ela tinha desenhado um retângulo em pé. Aí eu olhei, aquela coisa, né, que a gente tem a resposta pronta e vai querer ver a resposta pronta que tá ali no livro. Eu olhei para ela e perguntei assim, meu amor, o que é isso que você desenhou? Ela, tia, faltou o negocinho para abrir. Aí ela fez assim, desenhou como se fosse um negócio para abrir, né? Uma porta. E eu, o que é isso que você desenhou? Meu amor, você tinha que desenhar uma coisa que para subir, descer com linhas paralelas, horizontais e verticais. Ela olhou para mim muito segura. Ora, tia, eu uso no meu apartamento um elevador. Meu Deus. Aí eu, parabéns, você está certíssima. Aí eu só fiz colocar uma observação lá no livro do professor. Na próxima, coloque a segunda opção de resposta. Elevador. Né? Porque a criança... Então, assim, quando a gente pensa que a gente sabe tudo, sabe? Eles vêm com respostas incríveis. Isso aí não é nada demais. Eu poderia ter pensado? Poderia. Mas, poxa... às vezes você está dando aula aqui, você coloca assim uma coisa e eles dizem, tia, mas isso é... Pois é. Bem pensado. E como é pro adulto lidar com isso? O adulto normal eu não sei não, mas para mim eu acho maravilhoso. Porque eu acho que a gente vê muitas vezes na criação da criança o adulto ficar assustado com isso. Eu acho que tem uma coisa de reprimir a criança muitas vezes por essa coisa, sabe? Da surpresa. Mas eu acho que a educação, tá? Ela não tem que ser eu sou a dona da verdade. Sim. E tô passando conhecimento. Hoje a gente está numa troca, né? Eu vou, sim, transmitir o conhecimento, o que eu tenho que transmitir, o que ele tem. Mas é uma troca. Eu estou estimulando que o meu aluno, ele também tem a carga dele. Sim. Tem coisa que ele já sabe. Então, a gente está construindo conhecimento. Tá entendendo? Sim. Então, eu tenho que exatamente estimular. Fale, diga. Ai, é mesmo. Então, eu tenho que... E ele vai vir com coisas que realmente da vida dele que eu não sei. E ele vai chegar e vai fazer questionamento que eu vou dizer assim, a tia vai pesquisar. Vamos descobrir junto? Pesquisa você e eu pesquiso também? Porque não existe mais aquela coisa do professor ser autoritário. Autoritário, autossuficiente, eu sei de tudo, eu sou a enciclopédia, o Google. Sabe? Isso torna a gente mais humano e mais próximo da criança. E isso me aproxima muito dos meus alunos, sabe? Sim. Eu tenho uma relação com os meus alunos, graças a Deus, maravilhosa. A minha relação com os meus alunos, eu dou aula no tempo integral para alunos de terceiro ano e por quarto e quinto ano de escola de inteligência de vida, né? Eu trabalho com... O que é? LIVE, que a gente chama. É tipo socioemocional. É uma aula agora que a gente tem, socioemocional. Então, eu procuro estar perto. Né? Tanto que quando eu vou falar com o meu aluno, eu nunca estou mais alta do que ele. Qualquer coisa que eu vou falar com o meu aluno, eu procuro o meu olho ficar da altura do dele. Sim. Né? Então, eu estou sempre buscando estar mais perto possível do meu aluno. Jamais eu acima deles. Daí isso me traz outra curiosidade para entender quais são as dores da criança, assim, em geral. O que é que você vê que elas estão pedindo, estão aclamando aí? Hoje, depois dessa pandemia, muita atenção. E eles são, cada dia que passa, mais ansiosos. Nossas crianças estão muito ansiosas. Sabe? Um nível de ansiedade de eu tô na sala, eu quero saber que horas é o recreio. Eu tô no recreio, eu quero saber que horas eu volto para a sala.
sabe? Então, é um nível de ansiedade do... Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Eu não consigo. Eu não sei. Eu não estou entendendo e eu me desespero e pego o livro, eu estou desesperada porque a resposta... Olha, meu amor, leia. A resposta está aqui. Mas eu não estou vendo. Por quê? Porque eles estavam acostumados com... A aula era online, né? Então, o pai ou a mãe geralmente estava ali e a resposta era facilitada, né? E agora não. Agora ele tem que buscar. Sim. Porque a gente não está ali para dar a resposta, a gente está ali para fazer com que ele busque a resposta. Né? Então é muito complicado para eles. Eles ainda vão levar um tempo. Ainda vai levar um tempo. Né? Já dizia aí Lulu Santos. E falando um pouco da literatura, eu quero entender como é essa imersão. A gente viu que é por meio dos contos, por meio dessa literatura falada, mas quando a gente vê o crescimento da criança para entrar numa literatura mais clássica, você acha que essa literatura infantil ela ajuda? Muito. Porque a gente começa o gosto pela leitura justamente pelas contações de história, né? Ai, é legal. Então, é pelo colorido de um livro. Então, se eu começo pela paixão, se eu começo pelo lúdico, pelo que me encanta, mais na frente, eu vou atingir um nível de leitor clássico, né? Agora, o que eu costumo dizer muito para as mães dos meus alunos... vamos, eu quero que você pegue um livro na biblioteca para ler. Eu digo, não faz isso. Porque ele vai na biblioteca, ele vai pegar um livro, só não sei se ele vai ler, mas ele vai chegar com o livro e vai mostrar para ti, olha, eu peguei o livro. Para cumprir com o que foi ordenado. Deixa livre, chega para ele e vai passear no shopping, leva ele na livraria. Vai você olhar livros, né? Porque, assim, a questão do exemplo é muito forte. Se o teu filho te vê o tempo inteiro no celular, se o teu filho te vê o tempo inteiro na TV, ele vai querer também. Para ele, o que é que ele vai pensar? É legal, o celular é legal, a TV. Se teu filho te vê lendo, só pode ser muito bom isso. Né? Então, assim... E tudo são costumes que vai criando de pequeno. E pelo afeto. Eu acho que tudo vai pelo afeto. Né? Então, contar a história é aproximar, é afeto. Se você vai, diz assim, meu filho, vamos na livraria. Veja aí um livrinho que você gosta. Ele escolheu um livrinho pequeno. Joia, leia, conta pra mim essa história. Vixe, que história legal. Porque se você começar a forçar, Ave Maria, mas tu vai escolher esse livro só porque tem pouca página? Tem problema. Né? Você gostou? Por que você gostou? E começa a bater um papo com ele sobre a história. Então, jamais deixar que a literatura e que a leitura seja um peso e uma obrigação. Sim. Porque quando ela for necessária, né? Quando ela for realmente uma obrigação, ela não vai ter tanto peso. Né? E ele vai também ler as coisinhas dele. Vai ler o que ele gosta. Né? Mas, obviamente, tem que ter aquele trabalho de formiguinha. Né? Eu tinha uma época que eu dava aula em sala de leitura, e aí os alunos eram loucos pela minha aula. Eu dava aula no 5º tempo, aluno de 6º ano, que já era adolescente, já não era mais criancinha, mas eu levava eles para lá e às vezes eu contava história e tudo para eles na sala de leitura. E essa sala era uma sala assim, foi a loucura da minha vida. Toda semana eu decorava a sala e o meu plano de aula era a decoração de acordo com a história. Escolhi uma música, porque eles entravam com uma música. E aí, era 5º tempo a aula deles. E os meninos iam todos empolgados para a sala. Aí, uma vez, uma coordenadora chegou, aí disse, olha, não é melhor que os meninos vão tão eufóricos, vão tão bagunçados,
Não era melhor a gente fazer o seguinte, ano que vem, só ir a gente dividir com outra aula e só ir para a sala de leitura quem gosta de ler? Aí eu olhei e disse, qual o propósito? Se a função da sala de leitura é incentivar quem não gosta. Porque eu acho que eles vão lá é para bagunçar. Aí eu digo, eles vão lá para se divertir. Porque no meio dessa diversão eles vão descobrir qual é o verdadeiro sentido da leitura, que ela é prazerosa. Ela é para gostar, ela é para fazer você feliz. A literatura é para fazer você feliz. E trazendo um pouco esses livros que você trouxe, eles são seus? Eles são meus. Conta pra gente a história deles, como surgiu. Ah, e aí isso aqui tem história. Essa história aqui, desse aqui, da Família Encantado, foi muito engraçada. Eu dava aula nessa sala de leitura, que eu estava falando para vocês, para alunos de 4ª série. E aí eu decorei a sala toda como um castelo, me vesti de princesa. Só que eu disse, gente, eu não quero contar a história da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, que eles já estão acostumados. Eu quero contar uma história diferente. Só que eu não tinha programado a história. Eu disse, que história eu vou contar? Inventou na hora. E os meninos entrando na sala. Aí eu disse, espera aí que eu vou inventar. E aí eu inventei a história, comecei na primeira aula logo, eu disse assim, vou contar para vocês a história dos príncipes. Aí eu vou começar. Os príncipes que se casaram com as princesas. Porque todo mundo só conhece a história das princesas. E aí fui inventando os meninos, a história, e os meninos adoraram. Eu digo, puta, pois aí que a história ficou legal. E aí, cada turma que ia entrando, a história ia ficando mais legal. No final, eu disse, gente, eu adorei essa história. Isso foi em 1994. Não, 96. Foi 96. Foi logo quando eu comecei. Aí, nessa história, eu continuei contando só de boca a história. Fui estudar teatro fora, voltei. Quando eu voltei, eu abri nessa mesma escola, fundei um grupo de teatro. E aí a gente tinha que encenar uma peça. Aí eu digo, eu vou botar no papel a história que eu criei. E aí eu coloquei, foi a primeira vez que eu escrevi, passei para o papel a história, só que em forma de texto teatral. Então a primeira versão, ainda tenho lá escrita, foi um texto teatral, em 1999. E foi encenada, teve o elenco, coisa mais linda a peça. Foi lá no Teatro São José, foi bem legal. Quando depois surgiu um edital do governo de um texto narrativo, eu disse, eu vou participar. Aí transformei o texto teatral em texto narrativo. Massa. Não deu em nada. Mas ficou lá, né? Tentei aí comecei aquela saga. Manda para as editoras, manda para as editoras, manda para as editoras. E foi. Quando foi em 2014, eu, regente de sala de leitura em outra escola, a coordenação disse assim, Juliana, você pode escolher os paradidáticos. E uma das etapas era contos de fada. Aí eu digo, meu paradidático ia dar certinho, porque mexe com 3 contos de fada dentro de um conto de fada só. Excepcional meu paradidático. Ela disse, e cadê que tu não trouxe pra gente? Eu digo, porque não foi editado ainda. Aí a diretora da escola, pois publique que a gente adota. Aí eu fui até a editora IMEP, que eu já tinha mandado uma vez, mas não tinha dado certo. Aí eu disse, olha, a escola disse que se publicar ela adota. Aí a gente vai analisar e tal. Quando veio a notícia, minha gente, você não sabe o que é emoção, não. Olha, eu sou mãe. Fiquei morta de feliz quando fiquei grávida, mas quando eu soube que o meu livro ia ser publicado, foi uma emoção muito grande. Nossa Senhora, aí foi assim que nasceu a Família Encantada. Mas aí foi publicado, foi lançado em 2015. Então teve... Foi 2015. Demorou um pouco, então, o processo. 16 anos. Um pouco. Caraca. E você fez teatro?
Fiz. Então isso ajudou muito no seu trabalho, certo? Sim. Muito bacana. Então, assim, o que você sente que mais ajudou no seu trabalho com essa imersão no teatro? Porque ajuda muito, assim, a lidar com a criança, a lidar com esse mundo, assim, ilusório, com esse mundo O teatro lúdico. ajuda a tudo, gente. Eu acho que todo ser humano deveria fazer teatro. Todas as profissões, elas deveriam ter como obrigatoriedade uma cadeira na faculdade de teatro. Eu gostaria de Porque saber. o É um teatro... domínio seu, né? Uma O coisa teatro, muito ele importante. te passa segurança para falar, o teatro te passa segurança até como você se comportar, né? Porque eu já, naturalmente, vocês já viram que eu mexo muito as mãos, mas não é legal nem sempre. Nem Sim. sempre é interessante você estar mexendo as mãos. Né? Então, o teatro ele vai te ajudar a trabalhar o teu corpo. É um autoconhecimento Isso, que é ele muito vai importante. ajudar a trabalhar o teu corpo. Então, quando eu fiz teatro, tinha gente de todas as profissões fazendo teatro onde eu fazia. Não era só quem queria fazer teatro, quem queria seguir carreira de ator. Tinha advogado, porque todo advogado deveria ser obrigatório, porque é um artista, é um Com ator. certeza. Para você defender um criminoso, você precisa ter né, muito sangue no zóio, como diz o... E ser um ator. Então, tinha advogado, tinha administrador para poder saber lidar com o público. Né? Tinha dona de casa simplesmente porque queria desenvolver melhor suas habilidades de trabalhar, de falar em público, perder a timidez. Então, tinha gente de todo jeito. E tinha quem queria ser ator. E você entrou com qual objetivo? Na época, eu queria ser atriz. Mas eu descobri que eu preferia fazer subir no palco. Quando eu voltei para cá e queria trabalhar com a parte pedagógica mesmo, do teatro. Não ser atriz para subir no palco, para fazer o trabalho de atriz, não. Mas ao todo foram 3 livros, ainda fiquei Isso. fascinado com os outros. A gente teve esse é A Família Encantada. Isso. O Aniversariante é uma historinha que foi criada também, na época ela saiu até no jornal, a historinha, ela tinha outro título. Ela ganhou esse título que, por sinal, favoreceu o livro, né, quando ele foi ser publicado. Era uma noite especial, mas o título Aniversariante favoreceu. É uma historinha de Natal que virou xodózinho aí de algumas escolas de Fortaleza. Tem uma escola de Fortaleza que não larga ele por nada. Né? Que foi uma historinha criada mesmo para criança de primeiro ano, letra bastão. E ela foi inspirada antes de eu ter filho, mas aí depois eu coloquei o nome da minha filha, porque foi inspirada em umas priminhas minhas, né, na noite de Natal. E a bem interessante foi essa aqui, que também ela nasceu dentro do colégio. Essa aqui nasceu dentro do colégio. Por quê? Eu tinha uma amiga, que hoje é minha coordenadora, maravilhosa, mas ela trabalhava comigo como professora. E aí a nossa coordenadora disse, olha, eu vou dividir vocês em grupos e agora cada grupo vai ficar responsável por um momento de festividade da escola, né? Por um projeto. Porque senão fica sempre... a criatividade fica sempre por conta de algumas. Aí eu entendi, né? Aí a minha amiga disse, tá certo. Aí o dia do estudante era pro grupo dessa minha amiga. Quando de noite, ela liga para mim, Ju, ajuda a gente. Por favor, pense em alguma coisa. A gente não conseguiu pensar em nada. Mulher, tu vem me dizer isso agora? Tu vem me dizer isso agora? Em cima da hora? Ela disse, mulher, pelo amor, tu é criativa. Pense em alguma coisa. Eu digo, tá bom. Aí meu Deus, eu de madrugada, eu disse, o que eu vou pensar para amanhã, para outro dia? Aí eu digo, peraí. Vamos pensar aqui. Aí eu comecei a pensar em gente que inspira, né? Vamos pensar. E estava no auge do negócio de empreendedorismo, né? Aí eu disse, vamos pensar em gente que inspira. Aí eu comecei a pensar. Aí eu disse, eu vou fazer um encontro do Graham Bell com James Jobs. Né? O James Jobs do iPhone, né? Da Apple. Né? Steve Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs com Graham Bell, porque o Graham Bell foi o telefone. Então, alguma inspiração, né? Daquele tempo não existia telefone, era uma forma de se comunicar.
Steve Jobs, cara, o cara da maçãzinha, da Apple, né? Que a comunicação além, tá. Aí eu vou fazer o encontro do... Quem foi o outro, meu Deus? Da letra de imprensa, John Gutenberg, com o Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato fez a primeira editora e o João Gutenberg criou a letra de imprensa. Monteiro Lobato foi a primeira editora do Brasil. E aí a história se passava assim, né? Os encontros inusitados da menina que sonhou, foi dormir e sonhou com os encontros inusitados de quem inspirou quem. E um agradecendo o outro. E a história, por isso que a história pergunta, e você, o que vai fazer? Né? Quem te inspira? E você vai fazer o que pela humanidade? Graham Bell fez, criou o telefone. Steve Jobs trouxe o iPhone. Tem uma interação entre os dois personagens? Tem, eles conversam. Eles conversam. O Monteiro Lobato agradece o João Gutenberg porque ele criou a letra de imprensa e isso ajudou no trabalho dele. Né? E aí vem a professora e agradece Monteiro Lobato para a inspiração, que hoje ela é escritora, porque ele inspirou quando ele criou os personagens, quando ele trouxe a primeira editora para o Brasil. Então, tudo acontece no sonho. Isso foi trabalho de um dia? Como é que foi? Foi da madrugada. Só que o da madrugada foi um enredo, né? Foi uma coisa pequena. Né? Foi para a gente apresentar lá na hora. Né? Foi uma coisinha, um textinho de uma página pequena. Né? Aí depois eu achei tão legal, eu digo, gente, esse enredo dá um livro. É só eu destrinchar a história e começar a colocar uma personagem E aí surgiu o livro. Que bacana. Eu acho que essa ideia ajuda também a apresentar elementos históricos para as pessoas históricas, para as crianças também, né? Todo livro, João Lucas, assim, eu costumo dizer que eu posso pegar um texto e encontrar nele artifícios para eu trabalhar uma série de coisas. Basta eu olhar com bastante atenção. Né? Da capa de um livro aqui, eu já posso começar a trabalhar. Sim. Né? Eu já posso aqui começar a instigar o meu aluno, né? E ele fazer as inferências aqui. Sim. Né? Então, aqui o título, A Família Encantado. Porque encantado, ele se a gente for ver, é um adjetivo. Mas por que aquele não é um adjetivo? Eu já posso trabalhar aqui o português. Por quê? Porque ele está com a letra maiúscula. Por que ele está com a letra maiúscula? Por que encantado está com a letra maiúscula? É o sobrenome, né? É o sobrenome da família. Então, aqui cabe ao professor que vai trabalhar e... Tem 1001 coisas que ele pode. E essa coisa lúdica da imagem mesmo, acho que para além do lúdico, também traz uma coisa do desenho, do pintar, enfim, das cores. E agora com a interdisciplinaridade, eu posso trabalhar aqui a questão da social, né? A família. Vou trabalhar família, eu posso trabalhar no português, posso trabalhar também na literatura os diversos autores dos diversos contos de fadas que tem aqui, porque eu tenho 3 contos de fada aqui. Caraca. Né? Na ciência, eu posso trabalhar os aspectos da floresta, do bosque, né? Dos 9 meses, porque aqui ele fala da biologia, na ciência, eu posso trabalhar o bebê, que passa 9 meses para nascer. Sim. E aí vai depender do que eu quero trabalhar, porque eu posso buscar aí um bocado de coisa. E as crianças ouvem, porque é o livro, é a literatura, é o conto. A melhor forma de você atingir uma pessoa é pelo emocional, é pelo lúdico. Se você pegar um professor de história e ele falar sobre a Semana de Arte, o professor de literatura, e ele começar a falar para você da Semana de Arte Moderna, ele der uma aula sobre a Semana de Arte Moderna. Se ele tiver uma didática muito boa, Sim. ele lhe conquista. Com certeza. Agora, se ele vier com artifícios, com quadros, com poesias, com a música, se ele botar se você for assistir um filme sobre a Semana de Arte Moderna, você dá uma aula. Porque mexeu com o teu emocional. Então, tudo que mexe com o teu emocional, ele marca. Ele marca muito mais do que só palavras.
né? Isso é muito forte, tem coisas Então, na escola. Assim. o professor que consegue dar uma aula mexendo com o emocional do aluno, ele vai marcar o aluno até com o conteúdo pro resto da vida. Eu acho que durante esses anos você contou muita história. Eu quero saber se você ouviu muita história das crianças mesmo. Histórias que elas criaram, que teve um que te marcou, algo assim. Ah, sim, a gente ouve. E quando eles complementam a história que você conta, Caraca. aí você diz, pode ser uma ideia, né? Então, muita história também vem da cabecinha deles. E você mexe aqui. Eu tenho uma história que não foi mais com criança, já foi com pré-adolescente, né? Já foi na época que eu trabalhava com artes, tradução à literatura, que eu trabalhava com as esquetes. A gente fazia umas esquetes. Gente, era tanta coisa sensacional que saía que eu queria ter tempo para pegar metade do que ainda tem aqui na minha cabeça, fervilhando, e colocar num papel. Sabe? Porque é muita coisa bacana, muita ideia bacana. Isso é muito legal. Acho que quando a gente fala de criança, de adolescente para adolescente, tem uma coisa muito forte hoje em dia, que é isso da surpresa. Por isso que eu perguntei. Eu tenho uma irmã de 6 anos e às vezes, meu Deus, eu fico assim, chocado com o que sai da boca dela, da cabeça dela, com o que ela pensa, com o que ela vê, com o que ela entende já com 6 anos. Muita coisa mudou. A gente tá numa evolução muito forte. E a partir de tudo isso eu quero saber se os enredos, assim, eles ficaram mais fortes, mais profundos. Os enredos para as crianças, hoje em dia, eles têm uma qualidade. Quando eu digo qualidade, eu falo de processos, de histórias, enredos mesmo, que estão mais fortes. Eu acho que estão. Tem que ter. Eles têm que as crianças, elas estão mais observadoras, elas estão mais atentas, assim, o time delas está mais assim, ó. Elas estão mais absorvíveis, Isso, elas absorvem. Isso. Então, assim, não é qualquer coisinha que é, sabe? Qualquer bolinha rolando, qualquer coloridinho que vai estar com uma criança de 5 anos que vai estar convencendo, sabe? Então, o bebezinho ainda você convence. Mas uma criancinha como a sua irmã de 6 anos, o enredo ele já tem que ser convincente. Então, ele tem que ser mais elaborado. Ontem a gente estava assistindo o filme e ela... Meu Deus, tá muito chato. Isso. Então, tem que ser uma coisa mais elaborada. Por exemplo, uma criança de 3º ano, antes você conseguia contar uma história mais simples. Hoje, uma criança de 3º ano, se você não contar uma história bem elaborada, você não prende a atenção deles. Ela tem que ser uma coisa elaborada, com conteúdo, com contexto, e que realmente tenha uma história para contar. Né? Com certeza. Que tenha algo para acontecer ali. Porque senão não convence, não. Eles não vão te ouvir, não. Falando um pouco sobre arte, a gente tá num espaço que é a Casa de Vovó Dedé. Eu acho que imergindo total no assunto. A gente tem literatura muito forte, música muito forte. Acho que todas as expressões artísticas aqui na Casa de Vovó Dedé, elas estão presentes. E eu quero saber, Juliana, qual a importância, sabe, de espaços como esse que fazem esses trabalhos, e em especial a Casa de Vovó Dedé que você conheceu hoje? Eu acho que é essencial, a importância é de essencialidade. Eu acho que um espaço como esse, ele deveria aparecer mais, ele deveria estar mais presente na vida das pessoas, mais visível, mais ao alcance, porque ao alcance está, mas ninguém sabe que tem. Assim, nem todo mundo sabe. Então, eu acho que ele é para estar explodindo, assim, é para estar quase que piscando, para todo mundo ver, porque é o que a gente falou desde o início. As pessoas aprendem através do afeto. E arte é afeto. É isso. Né? A música é afeto, a literatura é afeto. Então, eu acho que a solução para a sociedade é a educação e a arte. E você tem uma filha, eu quero saber como é essa imersão da sua filha nesses processos artísticos, assim, tanto com a literatura quanto qualquer outro. A minha filha hoje está agora enveredou para o marketing, né? Porque ela foi criada, né? Desde a minha barriga eu não parei de contar a história. Então ela nasceu dentro, ela teve esse processo, então. Né? Então elas as duas
sabe? Todas gostam muito de ler, nenhuma quer televisão no quarto, é muito interessante. O pai colocou televisão no quarto das duas, mas uma foi vender a dela, foi, porque nenhuma tem esse interesse quando assistem no computador as séries, mas todas duas sempre foram muito ligadas a livros, livros e música, graças a Deus. Bom. E boa música. Graças a Deus. E Não como que não é? exista música ruim, mas a gente sabe que tem letras que não favorecem. Né? Você Não teve vem. um contato com a arte, né, como professora. Como é, assim, ter contato com essas outras formas de arte, para além da literatura, que é o seu forte hoje em dia? Como foi ter o contato com a música, com a dança, com o teatro, com tudo isso? Eu acho que um precisa do outro, né? Com Porque, certeza. assim, a literatura, ela está dentro de todos, né? A música, a literatura... O teatro sem literatura não dá. A música é impossível, né? A música, ela... Para me contar a história, vez por outra, eu preciso estar... Nem que seja balbuciando. Eu não sou cantora, não, mas eu balbucio as músicas. Ela deixa mais lúdico, ela deixa mais envolvente. Então, queria eu tenho o meu sonho de aprender a tocar violão. Um dia eu ainda consigo. Aqui na casa de vovó Dedé tem aula, tem vaga. Vamos lá. Aí assim, então, o contato com todas as formas de arte, eu acho que elas complementam a minha vida, gente. Eu vivo disso, sabe? O meu trabalho precisa disso. Eu não toco, mas eu faço inúmeros projetos. Sempre gostei de trabalhar com música com os meus alunos, sempre. Desde de pequena, eu já trabalhei com Fundamental 2, então trabalhar com letras de música eu sempre achei sensacional. E por que a arte é tão importante, assim, na sua visão? Porque a arte é o que dá sentido à vida, né? É como eu te falo, eu vou repetir aqui, a gente ensina através da sensibilidade. E a arte sensibiliza as pessoas. Se você pode pegar uma pessoa que esteja... Pegue uma pessoa que esteja com depressão. Né? Se você começa a envolvê-la num processo artístico, é cura. Sim. A música já faz isso por si Tu só. tá entendendo? A gente tem hoje terapias especializadas com arte, mas a arte em si já é uma terapia. Tá entendendo? Então, a arte manual. Se uma pessoa é ansiosa, se ela começa a fazer trabalho manual com arte, isso acalma. Né? Então, gente, olha, eu dizia isso muito para os meus alunos, porque adolescente não gosta de aula de artes, não. Adolescente tem raiva de aula de artes. Eu amo aula de Eu arte. gosto de história da arte. Não, mas eu vou lhe dizer uma coisa, adolescente tinha uma raiva. Aí eu dizia assim, gente, pra que essas aulas de arte? Eu digo, gente, vamos lá, vou começar com vocês. Alguém aqui gosta de música? Todo mundo levantava a mão. Alguém aqui gosta de dançar? Vai levantar a mão. Alguém aqui gosta de um quadro na sala, de um enfeite? Alguém tem enfeite em casa? Ah, então a arte não é importante, não. Alguém gosta de ir pro cinema? Alguém aqui gosta de receber uma poesia? Não, tia, isso é brega. Aí eu digo, até deixa você se apaixonar, mas tu não gosta de receber uma poesia. Minha gente, vocês não vão conseguir viver sem a arte. É impossível. Mas para que vai servir para a minha vida? Eu digo, eu não estou falando para vocês agora. Mas para que aula de artes na escola? Aí eu digo, uma pessoa que não aprende a trabalhar a sua criatividade, a desenvolver a sua criatividade, vai crescer um adulto limitado. Quando você começar a trabalhar, você vai precisar encontrar soluções rápidas. E as aulas de artes vão te começar a trabalhar isso na escola, devagar. Vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você tiver adulto, você vai ver que aquilo que você trabalhou na escola te transformou num adulto mais desenrolado, num adulto mais seguro, num adulto mais criativo. É para isso as aulas de artes. Então, a arte é isso. A arte, você não consegue viver sem ela. Eu desafio
Eu desafio um ser humano que consiga viver sem a arte. Isso é impossível e a gente fica aqui muito feliz com a nossa conversa de hoje. A gente vai chegando aqui ao final, Juliana. Muito obrigado, Eu que de agradeço. verdade. Mas antes, como você estava falando aqui, a gente precisa que a Casa de Vovó seja visibilizada. A gente precisa que as pessoas venham e conheçam. E a partir disso eu quero convidar todo mundo para ir lá no canal do YouTube da TVD, conhecer os nossos Inclusive projetos. você, né, Juliana? Escutar um pouco a Sim, nossa rádio, gente, inclusive amanhã por já vai estar favor. lá no nosso canal do YouTube. Compartilhem, curtam, comentem. Por Assim, favor, manda pra todo mundo. compartilhem, mandem pra todo mundo, que vocês vão ver que isso aqui é uma maravilha, meu É povo. incrível, a gente tem um fomento da arte muito forte, a nossa arte nordestina, cearense, arte em geral, isso é muito bacana. Eu também quero convidar o pessoal a ir lá no Facebook e no Instagram, porque no Instagram é onde saem as vagas, acho que no Facebook também sai. Então, cada semestre, às vezes a gente também tem uns cursos assim paralelo, inclusive agora acabou de abrir um curso pra agosto, que é pra o pessoal que quer fazer o vestibular de música, que a gente vai ter as aulas Que pro vestibular. sensacional, Então é isso, gente. conheçam, enfim. E eu queria muito agradecer realmente pelo bate-papo, acho que foi muito incrível, a gente pôde Foi compartilhar um maravilhoso. pouco várias experiências e conhecer um pouco mais sobre um trabalho tão bonito e que lida com uma criança, que lida com quem será os próximos adultos, os próximos viventes do nosso mundo, que gerarão aí muito e muitos outros, enfim, viventes do nosso mundo. Então a gente tem que estar preparado e tem que prepará-los. Então, Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. No começo a primeira pergunta que o Yamandu fez, você falou que você gostava muito de escutar a história de um vizinho do sítio da sua avó, né? Sim. Então, acho que eu senti essa pessoa que gosta de escutar a história. Eu fiquei aqui, eu fiquei calado, não fiz pergunta, mas eu fiquei observando cada detalhe. Então, eu quero muito agradecer por essa história, por essa trajetória e parabenizar pela trajetória que você tem. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Ganhei minhas férias. A gente também, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, assim como os meninos fizeram. Eu acho que eu me senti como se fosse um aluno seu. Eu amaria que você fosse minha professora na infância. Acho que com certeza estimularia mais a minha criatividade como ela é hoje, mas acho que ela seria mais elevada. Eu acredito que eu seria mais livre para expor o que eu escrevo, para expor as fotografias que eu tiro e tudo mais, e a arte que você vem fazendo, que você vem ajudando a não deixar morrer é muito importante, porque a arte, ela guia, ela educa, ela faz com que a pessoa siga um caminho bom, como assim eu pretendo seguir a arte do cinema e tudo mais. Eu espero que dê certo minha carreira Vai e tudo dar mais. certo, Vai dar vai certo, dar certo, sim. vai dar Vou ganhar certo, o sim. Oscar. Vai dar certo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e pelo seu trabalho, que é muito bonito. Eu espero que a casa some na sua carreira, não somente na profissional, mas na pessoal também. Você está Já conhecendo a está casa somando. agora, então a gente tem muitos projetos que acontecem aqui, como o Amando disse, envolvendo a arte, inclusive a literatura. Então espero que você venha mais vezes aqui na rádio, vou, conheça e mais ainda a tô sabendo casa. que funciona no sábado, né? Funciona. Pois é, Segunda já a estou sábado. sabendo que eu vou andar mais por aqui. Seja bem-vindo, a casa está de portas abertas para você e mais uma vez muito obrigado bacana. Já pela sua vamos pensar em presença. projeto aqui com a Vamos. literatura Com certeza, infantil, bora. trazer criança pra cá. Vamos sim. Então é isso, Juliana, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui mais um Inspira na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h08 da tarde do dia 19 de julho de 2022. É isso, um beijão e até a próxima.